Aumentam sim ainda mais os seus tormentos toda vez que arrastam uma alma humana ao inferno. Mas de que não é capaz o ódio? Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Eu preparava o caminho à graça, por serviço de caridade natural, que por inclinação de minha índole, não raras vezes prestava. Às vezes, atraía-me Deus para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia. Quando cuidava da minha mãe doente, apesar do meu trabalho no escritório durante o dia, e sacrificava-me realmente um tanto, atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Uma vez foi na capela do hospital, aonde me levaste no tempo livre de meio-dia. Fiquei tão impressionada que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Eu chorava. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo derramar-se como uma torrente por sobre a graça. Os espinhos afogaram o trigo. Com a explicação de que religião é sentimentalismo, conforme sempre se dizia no escritório, lancei também essa graça, como outras, debaixo da mesa. Repreendeste-me um dia que, em vez de genuflexão, fiz numa igreja uma ligeira inclinação da cabeça. Tomaste isso como preguiça, e não parecia suspeitar de que já então não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela, porém só naturalmente, como se acredita em tempestade, cujos sinais e efeitos se percebem. Nesse interim, havia-me arranjado eu próprio uma religião. Agradou-me a opinião generalizada no escritório, de que após a morte, a alma voltaria para este mundo em outro ser, e passaria por outros e mais outros seres, numa sucessão sem fim. Com isso, liquidei o angustiante problema do além, e imaginava tê-lo tornado inofensivo. Por que não me lembraste a parábola do gozador rico e do pobre Lázaro, em que o narrador, Cristo, imediatamente após a morte, mandou um para o inferno e o outro para o paraíso? Mas o que terias conseguido? Nada mais do que com tuas demais palavras beatas. Aos poucos eu própria arranjei um Deus, bem privilegiado para se chamar Deus, de mim bastante longe para não me obrigar a relações com ele. Assaz confuso, para se transformar à vontade e sem mudar de religião num Deus panteístico, ou até tornar-me orgulhosa deísta. Esse Deus não tinha um céu para me galardoar, nem inferno para amedrontar-me. Deixei-o em paz. Nisso consistia a minha adoração a ele. No que se ama, acredita-se facilmente. No curso dos anos, tinha-me eu assaz persuadido da minha religião. Vivia-se bem com ela, sem que ela me incomodasse. Só uma coisa me teria quebrado a nuca, uma dor profunda, prolongada. Mas este sofrimento não veio. Compreende agora, a quem Deus ama, Ele castiga? Era num dia de verão, em julho, quando a Associação das Moças organizava uma excursão para A. Gostava eu sim das excursões, mas não das beatarias anexas. Outra imagem, diferente da de Nossa Senhora das Graças de A, estava desde pouco no altar do meu coração. O Granfino Max N., do armazém ao lado. Pouco antes conversávamos divertidamente algumas vezes. Convidara-me nessa ocasião para fazermos uma excursão naquele mesmo domingo. A outra com que costumava andar estava no hospital. Reparara assim que eu tinha deitado um olhar sobre ele, mas eu não pensava ainda em casar-me com ele. Era rico, porém amável demais para com muitas e quaisquer mocinhas. Até então, eu queria um homem que me pertencesse exclusivamente como única mulher. Certa distância sempre me era própria. Isso é verdade. Com toda sua indiferença religiosa, Anne tinha algo de nobre em seu ser. Espanto-me de que também pessoas honestas possam cair no inferno, se são assaz desonestas para fugirem do encontro com Deus. Nessa excursão, Max cumulou-me de todas as amabilidades. Conversações de beatas é que não tivemos, como vocês. No outro dia, no escritório,
repreendeste-me porque não vos acompanhei até A. Contei-te os meus divertimentos domingueiros. Tua primeira pergunta foi: estivestes na missa? Louca! Como podia assistir à missa, desde que combinamos a saída para 6 horas? Lembras-te ainda que juntei a excitada? O bom Deus não é tão mesquinho como os vossos padrecos. Agora, cumpre-me confessar-te que, apesar de sua infinita bondade, Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Após esse primeiro passeio com Max, assisti mais uma só vez à vossa reunião, na solenidade de Natal. Certas coisas me atraíam, mas interiormente já estava apartada de vós. Cinemas, bailes, excursões seguiam-se. Brigávamos às vezes Max e eu, mas eu sabia prendê-lo sempre a mim. Muito desagradável me foi a rival, que de volta do hospital se comportava como furiosa, propriamente a meu favor. Minha calma distinta causou grande impressão a Max e obrigou-lhe afinal a decisão de me preferir. Eu sabia denegri-la, rebaixá-la, falando com calma. Por fora, realidades objetivas. Por dentro, atirando peçonha. Semelhantes sentimentos e insinuações conduzem rapidamente ao inferno. São diabólicos, no verdadeiro sentido da palavra. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente livre de Deus. Para esse afastamento não foi preciso que eu chegasse com Max muitas vezes às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso me retinha vedada. Realmente estava eu sempre pronta para tudo o que achava útil. Cumpria-me conquistar Max. Para isso, nada achava caro demais. Amamo-nos aos poucos, pois que ambos possuíamos valiosas qualidades que podíamos apreciar mutuamente. Fui talentosa e tornei-me hábil e conversadora. Cheguei assim a prender Max nas mãos, segura de que o possuía sozinha, pelo menos nos últimos meses antes do casamento. Nisso consistia minha apostasia de Deus, em fazer uma criatura o meu Deus. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferentes sexos, se o amor se afoga na matéria. Isso torna-se seu encanto, seu aguilhão e seu veneno. A adoração que eu me prestava a Max tornou-se-me uma religião vivida. Era no tempo quando no escritório, tão virulentemente eu caía em cima das corridas à igreja, dos padrecos, do murmurejar de rosários e das demais bugigangas. Empenhaste-te mais ou menos inteligentemente em proteger tudo isso, aparentemente sem suspeitares de que para mim, em última análise, não se tratava dessas coisas, mas propriamente de ponto de apoio contra a minha consciência que eu estava procurando. Dele eu precisava ainda, para justificar racionalmente a minha apostasia. No fundo, eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas ainda católica. Como tal, queria eu também ser chamada. Até mesmo pagava contribuição para a igreja. Certa ressalva não me podia fazer mal, pensava eu. Por mim, certas que às vezes fossem tuas respostas, de mim ressaltavam, porque tu não devias ter razão. Em face dessas nossas relações entrecortadas, a dor da nossa separação era pequena, quando o meu casamento nos distanciou. Antes do meu casamento, confessei-me como um gay mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. De resto, por que não haveríamos de satisfazê-la? Cumprímo-la como qualquer outra formalidade. Vós o chamais indigno. Após aquela indigna comunhão, eu tinha mais sossego de consciência. Era essa a última. Nossa vida matrimonial decorria em geral em boa harmonia. Em quase todos os pontos tínhamos a mesma opinião. Também nisso, não nos queríamos impor o encargo de filhos.
No fundo, meu marido desejava ter um. Naturalmente, não mais. Eu soube arrancar-lhe finalmente essa ideia. Eu gostava mais de vestidos e mobílias finas, de tertúlias de chá, de passeios de automóvel e de semelhantes divertimentos. Era um ano de prazeres terrenos entre o casamento e minha repentina morte. Cada domingo passeávamos de automóvel ou visitávamos parentes de meu esposo. De minha mãe, eu me envergonhava então. Esses nadavam bem, como nós, na superfície da existência. Interiormente, porém, nunca me sentia deveras feliz. Algo ruía-me sempre na alma. Eu desejava que pela morte, a qual sem dúvida havia de demorar muito tempo ainda, tudo acabasse. Mas é como em criança eu ouvir uma vez falar em sermão, que Deus recompensa já neste mundo o bem que alguém pratica. Se não pode recompensá-lo no outro mundo, fá-lo na terra. Sem o esperar, recebi uma herança da tia Lote. Meu marido teve a sorte de ver seu salário consideravelmente aumentado. Assim, pude instalar mimosamente a nossa casa nova. Minha religião estava nas últimas, como um vislumbre do ocaso no firmamento longínquo. Os bares e cafés da cidade e os restaurantes por onde passávamos nas viagens não nos aproximaram de Deus. Todos os que lá frequentavam viviam como nós, de fora para dentro, não de dentro para fora.